Graça e paz a todos. Já tem algum tempo que eu não gravo vídeo, porque eu só gravo um vídeo quando o Espírito Santo ele me impulsiona, quando ele fala comigo, quando eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo ele está me ordenando a falar sobre aquele assunto. E tem alguns dias que o Espírito Santo tem me incomodado muito para falar a respeito da liderança do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Porque hoje a gente vive uma igreja em que as pessoas elas não têm relacionamento com o Espírito Santo, que elas não conhecem a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo ela é tão importante na nossa vida que nós vemos na igreja de Atos, né? Paulo, por exemplo, quando Paulo ele se converte ali no caminho para Damasco, ele tem uma conversão, né, através do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus aparece para ele. E foi tão impactante a conversão de Paulo, que ele passa 3 dias e 3 noites orando e jejuando, sem comer, sem beber, só orando. Né? Quando é que a gente vê isso acontecer, uma pessoa acabar de aceitar Jesus e passar 3 dias orando? E aí Deus vai e fala lá com Ananias, né? Aparece lá para Ananias e fala: Ananias, vai lá, né, na rua direita, na casa do fulano, e lá você vai encontrar o Saulo, né? Chamado Tarso, Paulo de Tarso, né? O Saulo, que ainda era Saulo, falava Saulo, né? E aí, quando Ananias chega lá, o que acontece? O Senhor fala, né? Você vai orar para que ele enxergue e também para que ele seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor sabe qual que é a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque quem trabalha em nós hoje, nós somos templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito. E aí nós precisamos entender que agora nós precisamos de um direcionamento. Nós precisamos de uma liderança. E essa liderança ela é do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ela é do Espírito Santo na nossa vida. Tão importante era o Espírito Santo. Quando Paulo chega em Atos, quando ele chega, parece que é em Éfeso, ele pergunta para os discípulos, né? Já recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles falam assim, nós nem ouvimos falar. Ele fala assim, em que vocês foram batizados então? Aí eles falam, nós fomos batizados no batismo de João para o arrependimento, né, dos pecados. E aí Paulo ora para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Porque ele sabia, né? Nós vemos a igreja de Atos toda a influência do Espírito Santo, como que o Espírito Santo trabalhou, né, no crescimento daquela igreja, no crescimento individual de cada pessoa, no crescimento pessoal, como que o Espírito Santo ele impulsionava aquela igreja. E hoje nós vemos assim que as pessoas às vezes nem conhecem o Espírito Santo, não têm a intimidade com o Espírito Santo. E eu quero ler um texto que está aqui, vou ler vários textos, mas o primeiro que eu quero ler está aqui, em Isaías 35, versículo 8, fala assim, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Então o Senhor está dizendo que tem um caminho. Nós sabemos que o caminho é Jesus. E no início da igreja, os crentes eram chamados os do caminho. Os do caminho, antes de ser chamado de cristãos, eles eram chamados de os do caminho. Só que aqui, ele está falando, né, que nós não vamos errar esse caminho. Ninguém vai errar esse caminho. Se essa pessoa ela estiver na direção e na liderança do Espírito Santo, ela não erra o caminho. Está falando que nem o louco vai errar o caminho. Mas será que tem alguém que é pior do que um louco para errar o caminho? E aí, Isaías 30, o versículo 21 fala assim, olha, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, anda nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele está dizendo, olha, você vai ser guiado, você vai ouvir uma voz. Está falando aqui no 31, né? Este é o caminho, anda nele.
Porque ele fala, por detrás de ti ouvirás o quê? Ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, anda nele. É como se ele dissesse assim, olha, eu vou te pegar pela mão e eu vou andar no caminho com você. Anda nesse caminho. Você não vai errar. Você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Esse andar aqui, né, quer dizer que Deus ele certifica. É como se ele estivesse, você vai ouvir a voz por detrás. Essa voz que nós ouvimos. Que lá em Romanos 8,14 fala que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados, tomados pela mão até chegar ao destino final. É guiado pelo Espírito até chegar o destino final. E ele está falando que ele não vai errar o caminho, porque vai ter uma palavra por detrás dele dizendo, não desvie nem para cá, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vai estar dizendo. Ou seja, o Espírito Santo ele vai estar te mostrando o caminho, ele vai estar te tomando pela mão e ele vai estar te guiando pelo caminho, para que você não erre esse caminho. Então, ser guiado pelo Espírito é isso, é sermos tomados pela mão até chegarmos a esse caminho final. E aí, lá no Salmo 32, olha o que fala o Salmo 32. Salmo 32, do versículo 8 ao versículo 10. Também fala sobre essa liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Salmo 32, 8 fala assim, ó, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha, mais uma vez Deus está dizendo, olha, eu te tomo pela mão e eu te guio pelo caminho. Eu vou te instruir no caminho, eu vou te instruir o caminho, eu vou te tomar pela mão e você vai chegar ao destino final. E ele fala, não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Ou seja, não seja burro, não. Não seja burro. É isso que o Senhor está dizendo, não seja burro, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Deus está dizendo, olha, eu vou te instruir, eu vou te guiar com os meus olhos, eu vou te guiar pelo caminho. Não seja burro. Lá em Isaías nós lemos, né, que nem o louco vai errar o caminho. E aqui o Senhor está dizendo, olha, não seja burro, não seja burro. Não perca a liderança do Espírito Santo. Não deixe a sua carne falar mais alto que o Espírito Santo. E o que acontece? Olha o texto que está lá em Lucas 1:79. Deixa eu achar Lucas aqui. Vou achar aqui. Achei. Lucas 1:79. Para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele está falando de Jesus aqui, né? Olha, o verso 78 fala assim, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e nas sombras da morte, a fim de dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Ou seja, Deus quer nos dirigir. Deus está dizendo, não seja burro, não seja como o cavalo, não seja como a mula que precisa de cabresto para ser puxada. Presta atenção, eu te tomo pela mão, eu te ensino, eu te guio. Isaías está dizendo, olha, nem o louco vai errar o caminho. Sabe que nós temos sido pior do que o louco? Sabe que nós temos sido pior que o cavalo, que a mula? Estamos empacados? Estamos perdendo a liderança do Espírito Santo? Outro dia a pessoa me perguntou assim, como que a pessoa vai saber se ele é pastor ou não? Peraí. Minha primeira coisa, como que eu sei se eu sou salvo ou não? Se eu te perguntar, você é salvo? Aí você vai dizer assim, eu sou salvo. Por que eu sei que eu sou salvo? Eu sei porque eu sei que eu sou salvo. Mas eu sei que eu sou salvo. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como é que eu sei o meu chamado? Porque o Espírito testifica no meu Espírito. É muito simples. O Espírito vai testificar no meu Espírito. Ai, mamãe, precisa de um profeta falar comigo? Não, nós temos o Espírito Santo.
Existe dom de profecia? Existe. Existe profeta? Existe. Claro que existe. Mas o profeta, ele pode te confirmar aquilo que o Espírito Santo já colocou no teu coração. Sempre quando aparece um profeta da parte de Deus, ele fala sempre com você algo que só você e Deus sabia. É a palavra, né, de um conhecimento sobrenatural. Um conhecimento que só está dentro de você e Deus. Então esse profeta, ele vai testificar aquilo que Deus já colocou dentro do seu coração. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. É o que a palavra está falando em Romanos 8,16. É o Espírito que testifica com o meu Espírito. Outra coisa, irmãos, e como também que eu vou saber se é o Espírito, irmãos? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Salmo 119, o verso 105 diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele sempre vai nos guiar, ele sempre vai nos direcionar para dentro da palavra, para aquilo que a palavra vai testificar. Nunca o Espírito Santo vai te guiar para algo que está fora, que não está de acordo com a palavra. Sempre quando o Espírito Santo te falar, vai estar dentro da palavra. E Paulo, ele fala, né, que a paz de Deus seja o hábito do nosso coração. Muitas vezes o Espírito Santo, ele traz essa paz. Mas o Espírito Santo também, às vezes, nos incomoda. E às vezes, quando ele traz aquele incômodo, é porque não é para fazer. Não é, aquilo não é, Deus não está te ordenando aquilo naquele momento. Então ele tira, muitas vezes ele te incomoda. Então, se você não está tendo paz, é uma das formas de nós sabermos, é ter paz. Mas não é uma paz, é aquela paz interior, é aquela paz de ter certeza, é aquela paz que não te traz preocupação nem ansiedade, mas te traz uma quietude de alma. Aí você sabe que é o Espírito Santo que está te guiando, que está te direcionando. Outra coisa, ó, olha para você ver. Provérbios 20, 27, fala exatamente isso. Olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Por que o espírito do homem? Porque é no espírito do homem que o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus, ele trabalha na esfera do Espírito. O Espírito ele não trabalha na esfera da carne. Ele trabalha na esfera do Espírito. Então, o Espírito, por isso que a palavra de Deus fala que Deus procura o verdadeiro adorador, que o adore em Espírito e em verdade. Em Espírito. O Espírito Santo está no seu Espírito e ele vai te guiar às coisas espirituais. Ele não vai te guiar as coisas da carne, ele vai te guiar às coisas do Espírito. Ele vai te guiar pelo caminho plano, pelo caminho que nos conduz à vida eterna. E aí eu acho interessante que as pessoas falam, mas como que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Gente, a voz do Espírito Santo, ela está dentro de nós. Eu preciso de ter o quê? Sensibilidade para ouvir essa voz. Eu preciso querer ouvir essa voz. Eu preciso desejar ouvir essa voz. Eu preciso dizer, Espírito Santo, eu quero a tua liderança. Eu aceito a tua liderança na minha vida. Espírito Santo, eu quero ser guiada por ti. Me leva a águas profundas. Eu quero sair do raso. Eu quero sair do raso. Eu quero sair, né, dessa mesmice, de coisa medíocre. Eu quero sair da mediocridade. Eu quero ir mais fundo. Eu quero mergulhar em ti. Eu quero mergulhar no Senhor, nas águas do teu Espírito. Eu quero ser totalmente tomado, guiado pelo teu Espírito. Mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer. Aí entra aquela vontade, aquela situação, né? O meu espírito, ele tem que estar sensível ao Espírito Santo, para ele comandar a minha carne, para ele dizer carne quieta, porque desejo é da carne.
Querer é a carne, aí a carne vai falar, não, eu não quero que você ore, eu não quero que você jejue, eu não quero que você se consagre, eu não quero que você ore pedindo direção do Espírito Santo. Mas aí que nós vamos saber quem é espiritual ou carnal. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito, aí você deixa de ser filho de Deus. É o que Romanos 8,14 fala. E o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então eu tenho que ser guiado por este Espírito. Esse Espírito me toma pela mão. E esse Espírito, ele me conduz. E ele me conduz. Aí eu preciso, dobrar a minha carne precisa ser dobrada. Aí são níveis, que nós precisamos vencer. Lá em Ezequiel 20, interessante, do 1 ao 3, fala assim: E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. Ezequiel falando, Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes: Assim disse o Senhor Deus: Vieste consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. O povo de Israel estava lá em pecado, idolatria. Foram advertidos, pelos profetas, Jeremias foi um deles. E aí, o povo não quis ouvir os profetas, o povo continuou na idolatria, o povo continuou no seu caminho errado. E agora, queria uma consulta pessoal, queria um atendimento personalizado por Deus. E aí Deus falou assim: olha, nananina não. Não vou me deixar consultar por este povo. Não vou responder a esse povo. Eles não passaram do nível 1 e eles querem ir para o nível 2. Primeiro tem que vencer o nível 1 para você chegar no nível 2. Você não está vencendo o nível 1. Como que você vai entrar no nível 2? Aí nós vemos o exemplo de Abraão e Ló. Deus falou com Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi, mas levou Ló atrás dele. Enquanto Ló não se aparta, Abraão não se apartou de Ló, Deus não fez aliança com Abraão, não. Ló se aparta dele lá no Gênesis 13. Lá no Gênesis 15 é que Deus vai e faz uma aliança com Abraão. Por quê? Porque ele precisava passar de fase, tinha que subir de nível. Sabe, às vezes você não passou a primeira fase, quer chegar na segunda, não vai não, porque Deus é assim. Nós vamos sendo direcionados, para esse relacionamento. E esse relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento tremendo. Muitas vezes o Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos na hora que nós precisamos. É Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos conduz a toda a verdade. É Ele que é o nosso intercessor, porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos como convém orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É essa pessoa que está aí dentro de você, que está aí gritando dentro do seu espírito, mas muitas vezes você está fazendo ouvido, não está ouvindo, está igual o burro, a mula e o cavalo lá que o salmista fala, que o Senhor quer nos instruir, mas que nós não sejamos como o cavalo e a mula, não sejamos burro. Isaías fala que nós não sejamos louco de errar o caminho, porque quem nos toma pela mão e nos guia nesse caminho é essa pessoa chamada Espírito Santo. Ele não nos deixa errar o caminho. Ele não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele nos leva a experiências profundas com Ele. Experiência dele falar com você e você saber que é Ele que fala. E é uma das formas de Deus falar, uma das formas do Espírito Santo falar, é através da palavra. Quando nós estudamos a palavra,
O Espírito Santo ele vai trazendo revelações, ele vai falando, porque a palavra quem é Jesus. Jesus é a palavra. E o Espírito Santo ele veio para quê? Para testificar de Jesus. Então, em todo o tempo que nós estamos na palavra, o Senhor está testificando conosco. Mas não adianta eu ler e não obedecer. A palavra é para ser lida e colocada em prática. Colocada em prática. E aí, o Senhor também ele testifica no nosso espírito. O Espírito Santo é aquela voz que fala no mais íntimo do nosso ser. Se está certo, se está errado. Às vezes nós estamos orando, né, e está com raiva de alguém, o Espírito Santo fala, perdoa. Aí você fala, não vou perdoar não. Aí você é eu mesmo. Claro que não. Aí você é o diabo. O diabo vai mandar você perdoar alguém? É ruim, hein? Então é o Espírito Santo falando com você, conserta. Perdoa. Libera perdão. Conserta com aquela pessoa lá, ó. Que você está com problema. Na hora da oferta, né, na igreja, muitas pessoas falam que não ouve Deus. Aí na hora da oferta, você ouve uma voz assim. Uma fala assim, não dá. A outra fala assim, dá a nota maior que dá na sua carteira. Aí, você acha que a voz que está falando para você dar a nota maior é o diabo? É o Espírito Santo. Então, todos nós ouvimos o Espírito Santo. Todos nós. Só que muitas vezes nós não queremos obedecer, aí nós fingimos que não ouvimos, e o que acontece? Quando a pessoa fala e não há obediência, ele para de falar. Não é que o Espírito Santo para de falar, mas nós apagamos o Espírito. Paulo fala, né, lá em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Nós apagamos o Espírito quando nós não damos crédito à voz do Espírito. Quando nós deixamos de ouvir o Espírito Santo falando conosco. Então o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Ajuda nas nossas fraquezas. Gente, o Espírito Santo é aquele que tem que andar juntinho, é o nosso sócio. O nosso sócio em tudo na nossa vida, nós temos o Espírito Santo como sócio, juntinho conosco. Então nós temos que nos submeter a essa liderança. Nós precisamos nos submeter à liderança do Espírito. Amém? Espero que você tenha entendido e que você busque esse relacionamento. Busque, sabe? Nossa, com todo o seu ser, com toda a tua alma. Busque esse relacionamento. Não adianta, sabe? Você ficar ir todos os dias para a igreja, frequentar isso aqui. Não que você não deva ir, vá sim, mas que você vá para ter intimidade com o Espírito Santo. Que a motivação sua seja, né, ser um com o Espírito Santo. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Coríntios 6:17 fala que aquele que se ajunta com o Espírito Santo é um só Espírito com ele. Que aquele que se ajunta com o Espírito é um só Espírito com ele. Imagina o teu Espírito sendo fundido com o Espírito Santo. Então tudo que você fizer vai prosperar. Vai ser bem sucedido. Porque vai estar na direção daquele que sabe o seu futuro. Que sabe se aquela coisa vai dar certo ou vai dar errado. É aquele que conhece o amanhã. O teu Espírito vai estar fundido com ele. É o seu sócio, é o seu amigo. É tudo aquilo que nós precisamos. É dessa liderança. Desse domínio do Espírito Santo em nós. Amém? Espero que essa palavra tenha acrescentado na sua vida. E que você peça ao Espírito Santo para ter liberdade de te mostrar o que você precisa mudar. Para você sair do raso. Porque Jesus está voltando. E ele vai vir buscar uma igreja, sabe? Noiva. Noiva conhece o noivo. Não uma noiva que não conhece o seu noivo. Uma noiva que não tem intimidade com o seu noivo. Como é que nós conhecemos Jesus? Como é que nós temos intimidade com Jesus? É através do Espírito Santo. É só através do Espírito Santo. É Ele que nos leva até Jesus. É Ele que tem essa incumbência de entregar para Jesus uma noiva santa, pura, imaculada,
irrepreensível, incorruptível, inculpável, santa. É a noiva que vai se encontrar com o noivo. E o Espírito Santo quer fazer tudo isso em nós, para que no dia que a trombeta soar, nós possamos estar lá. Nós possamos estar lá. Ele possa falar, né? Entregar para Jesus essa noiva. Essa noiva, né? Preparada para o seu noivo. Adornada para o seu noivo. Amém? Que Jesus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome dele.